Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Opa! E aí pessoal, tudo bem? Este é o primeiro episódio desse podcast que está aí no título. Isso mesmo, este é o Banquinha da Romênia. Eu sou o Marcelo Grisa e eu não sou romeno, mas teria uma banca lá se pudesse. Bem, venho aqui trazer 2 resenhas curtas toda semana para vocês. Nada de 1 hora e meia falando de uma série de várias edições. A intenção aqui é ser tão curto quanto direto. Uma edição de HQ nova, recém-saída dos Estados Unidos, para você ficar ligado o que comprar ou não comprar quando sair por aqui. E uma opinião embasada sobre algo mais antigo. Releituras, materiais conhecidos, materiais que nunca saíram no Brasil ou que muita gente não leu por vários motivos. Sim, ser caro demais é um deles. Então, coloca o tio da banca que ele vai te dizer o que tem de bom. Bora! Então, começando com um quadrinho bem recente. Nesse caso, Out of Body, número 1, da editora Aftershock, saído agora em junho de 2021. Tem algumas coisas interessantes, né, no currículo dessa editora nos poucos anos dela de dentro. A Aftershock tem uns trabalhos legais já por aí, e aqui vamos ver se tem outro. Tá? Os roteiros são do Peter Milligan, veterano, com muito trabalho na DC desde os anos 80, incluindo Shade, Lanternas Vermelhas, os 952, e também lá pra trás, Enigma. Quem sabe eu ainda fale por aqui. Lápis e arte final são do Inaki Miranda, cara que também despontou na DC, bem mais recentemente, com títulos da linha do Batman e no selo Vertigo, quando ele ainda existia. As cores são de Eva de la Cruz e as letras de Sal Cipriano. Esse quadrinho eu fiquei achando ele bom e ruim ao mesmo tempo, pra falar a verdade. Quanto premissa da série é muito boa, né? Basicamente é sobre a relação entre uma mulher que conversa, tem contato e né, consegue tem esse trabalho mediúnico forte, e o espírito de um cara que sofreu uma tentativa de assassinato, tá em coma. E por conta desse coma e outras coisas que acontecem no quadrinho, não vou entregar tudo, ele acaba entrando em contato com essa mulher no plano astral, certo? Então, e de alguma forma as histórias dos dois têm uma ligação, certo? A arte do Inaki é muito boa, né? Eu já tive alguma coisa dele. Eu gosto do trabalho de luz e sombra, que tem as cores da Eva de la Cruz, né? Que trabalha bem, complementa muito legal assim, o trabalho do Inaki. Algumas texturas que ela coloca também são boas para dar essa ação que a gente tá passando de uma realidade física material para outra mais igual, tem essa conexão, tem essa coisa toda. Dito isso, tem alguns quadros, algumas páginas que estão meio esquisitos, ou umas cores um pouco chapadas demais, ou só com o uso de uns gradientes pobres, que eu acho que sim, dá para melhorar. Isso mais nos cenários, os personagens estão bem, do ponto de vista da arte. Os cenários é que eu achei que tem umas coisas muito genéricas, tanto na arte quanto nas cores, tá? Nesse sentido aí. Quanto ao roteiro, eu acho que, como eu falei, a premissa é interessante, porém, acho que ele demora muito no detalhes, perdendo tempo em quadro, não, mesmo um quadro, que é um negócio que poderia ser descrito depois, né, como uma forma até de daqui a pouco dar um outro gancho. Acho que do mistério sobre um monte de coisas é interessante, e eu acho que o Milligan entrega uns detalhes. Não tem por que ser entregues aqui, não contribuem pra história, certo? Então, eu acho que ele assim, e ele demora um pouco a engrenar. Esses excessos poderiam ter sido utilizados para história um pouquinho além do que ela foi, certo? Mas umas 2 páginas, talvez eu entenderia, tivesse um pouco mais de ênfase, por exemplo, na ameaça, né? E esse cara realmente faz, como é que esse cara faz, né? Pra fazer o trabalho dele, né? E pra mostrar essa ameaça, o que pode acontecer com o protagonista, né? Então, é por aí. Eu não sei se eu vou ler uma número 2. Talvez eu leia a número 2 para ver o que acontece, mas eu não sei bem para onde isso vai. Mas novamente, em curta essa pegada aí meio mediúnica, vocês vão gostar.
Depois disso, temos um quadrinho velho, mas que tá na boca do povo das internets, principalmente por conta da sua adaptação em série que tá vindo. Tá? Nada menos Sandman, número 1, que eu vou falar. Publicada em janeiro de 1989. Tá? Essa HQ tem roteiro do Neil Gaiman, quem conhece, né? Um cara que, se você nunca leu um quadrinho dele, no mínimo você já viu alguma obra derivada das coisas que ele faz. Né? Deuses Americanos, Coraline, são os exemplos mais pop que eu consigo me lembrar agora nesse momento. Mas tem a arte é do Sam Kiff, depois criaria o The Max para Image Comics, e do Mike Dringenberg. Criou vários dos visuais pelos quais a série seria conhecida. A Morte, por exemplo, era uma amiga das andanças do Mike pela cena gótica de Salt Lake City. As cores são do Daniel Vozzo e as letras de Todd Klein. Como a maioria, inclusive, das coisas aí na final dos anos 90, nessa pré-Vertigo, né? Essas primeiras edições tem o selo da DC, não tem o selo da Vertigo. Acredito que até o final o selo já tinha sido criado, né? Enfim, não, ela ainda é uma série da DC, pelo menos nesse momento. Tá? Então, bem, dizer de Sandman número 1. Primeiro que é uma edição maior, uma edição com 40 páginas, algo que hoje em dia até não é tão incomum quando a gente vai ver quadrinhos mais independentes. Né? Porém, ela traz uma historinha mais ou menos completa, né? Na verdade, não é uma história nenhum dos Eternos, né? Mas sim, na verdade, de como ela coloca toda a situação que depois vai levar para o desenvolvimento pela caminhada do Morfeu. Né? O pessoal de uma seita consegue pôr a mão em um livro antigo, que seria a chave para invocar a morte para o nosso. Entretanto, ao realizar o ritual, não vê a morte, e sim outro dos perpétuos, o sonho, né? No caso, Morfeu. A gente não vê ele diretamente pela maior parte do quadrinho, né? Na verdade, tudo a ação desenrola do ponto de vista dos membros dessa seita, invocou até próximo do final, quando ele consegue se libertar, né? Depois eles manterem ele preso por algum tempo. Não vou dizer quanto tempo, vão ler, se você nunca leu, leia, é muito interessante. Essas 40 páginas, elas são boas para mostrar as consequências e o tamanho do poder não, mas da influência, eu diria, e os perpétuos, eu acho que eu falei Eternos antes, corrigindo já, os perpétuos têm sobre a humanidade. Falta, né, mostra as consequências de o Morpheus estar preso, né, no que isso acarreta, as tentativas de conseguir poder, né, por meio dessa seita com Morpheus. Porém, todavia, tudo, eu acho que também então é uma história fechadinha, boa, e a arte, ela tem uma complementação interessante no sentido que ela faz aquele lance que a gente está mais acostumado hoje em dia com J.H. Williams III, né, e ter elementos que molduram essa arte. Então, portões de casas com quadros no meio, filigramas, volta de página, sabe, demonstrando que sempre tá se falando quando eles estão fazendo o ritual em certo, para dar a impressão de tá se mostrando essa parte mais mística, rolando parte dos humanos, e por assim vai. Então, eu acredito que é uma baita primeira edição, né, mas a gente falando clássico dessa era, fez o Neil Gaiman ser o Neil Gaiman conhece ou falar, né, não conhece, e, poxa, é uma história que ela tem muitos níveis, muitas referências legais aí, Shakespeare, o texto é muito bom, e também a arte, ela é muito inspirada, ela tem uma série de sacadas boas na hora de reportar os acontecimentos e as perspectivas do muito interessante. Então, se você nunca leu, aproveite, né, pra ir atrás agora e se preparar pra série, vá lá, comece por ser número 1, garanto que você vai gostar. É isso aí, então, povo. Preciso fechar a banquinha, mas em breve eu estarei de volta. Vocês passam aqui toda semana, certo? Né? Então, você pode também me seguir nas nossas redes sociais. Podem seguir a mim, Marcelo Grisa, lá no @brisagrisa, no Twitter e no Instagram. Logo, nós vamos também ter as nossas redes sociais, talvez aí na descrição do podcast, se elas já estiverem online, certo? Espere por nós nos mesmos canais e outros mais nas próximas semanas. Um abraço e voltem sempre. Pode ser o troco em bala? Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo.
Também assine o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais!